Oi, gente, voltando então. Vamos ver se agora vai dar certo. O que será que aconteceu de errado aqui? Agora vai, Marquito, vai sim. Vamos lá. Doutora, assim que a senhora entrar, me avisa pra gente começar essa super live. Obrigada, gente, por terem voltado. Muito, muito, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir sim. Ai, doutora, sério, não tá conseguindo? O que será que aconteceu? Alguém aí, Cornelis, Marco, entendido? É, né, Eli? É pra ficar mais emocionante. Deixa eu tentar te convidar de novo, doutora. Vamos tentar. Doutora, aqui tá dizendo que tem que atualizar o aplicativo para conseguir participar. Alguém aqui sabe ajudar? Ai, gente, que coisa, né? Realmente eu não consigo te convidar, doutora. Saberia me dizer se tem. Consegue a senhora me mandar o convite? Cornelis? Pá, Gi, me explica como é que é. Pode mandar aqui, Gi. Como é que faz? Gente, a doutora não tá conseguindo me mandar convite e eu não tô conseguindo mandar para ela. Tá dizendo que tá precisando atualizar o aplicativo. Alguém sabe dizer como é que resolve? Me manda aqui escrito, gente. Ai, sério. Pede para ela acessar a caixinha. Qual caixinha? Qual caixinha, Pati? Não tem duas carinhas, uma ao lado da outra no campo de mensagens? Tem, eu tentei chamar ela por ali, Cornelis, e não consegui. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora vai dar. Deu? Doutora? Oi, tudo bom? Ai, sabia que Conseguimos. ia dar, gente. Ai, amém. Chegamos. Não, fica tranquila. Ai, Tudo obrigada, bom? gente, por terem nos ajudado aí com as dicas. Eu tô iniciando aqui no esquema de lives, mas estamos aqui. Agora eu tô aqui, nessa live Tranquilo, super vamos lá. especial. Aê! Doutora, estava me apresentando e queria te dizer que é uma honra enorme te ter aqui hoje, nesse dia muito especial, Dia Internacional da Mulher. Não podia ser diferente, duas mulheres. Me sinto muito honrada e muito emocionada. Eu tenho muita admiração por ti ainda antes de te conhecer. Então, primeiro eu queria te desejar muito, muito boas-vindas à nossa live aqui da BTX. Em nome da BTX, queria te desejar boas-vindas e queria que tu te apresentasse para esse nosso público lindo que está todo aqui para te ver. Seja muito bem-vinda. Nossa, o orgulho é meu, a honra é minha, né, de poder estar com vocês essa noite e sempre eu adoro participar, adoro estar do lado dos pacientes e acho que isso é indescritível para mim também, viu, Paty? Muito obrigada. Obrigada aí pela Ah, BTX, obrigada a todos vocês aí por terem lembrado do meu nome, ter mencionado meu nome e agradeço de todo o coração. a honra é toda nossa. Muito, muito obrigada por ter Obrigada, aceito. Pati. Te apresenta um pouquinho para essa galera aqui. Querem saber quem tu é. Ah, então eu sou a Uda, eu trabalho, eu me formei na Unicamp em 1995. Fiz cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia, na verdade, 2 anos de cirurgia geral e 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo. Depois eu fui para fora do país, fiz 2 anos de fellow em transplante e cirurgia hepato-biliar. Voltei aqui para o Brasil
e trabalho desde o ano de 2001 com transplantes. Hoje eu estou trabalhando aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Também faço parte da equipe de São José dos Campos, de transplante de fígado, e lá da Santa Casa. E a gente, final do ano passado, nós começamos um programa de transplante em Maringá, eu e o André Pereira, no Hospital Santa Rita de Maringá. Estamos indo lá, graças a Deus, muito bem, iniciando esse programa. E a gente deseja todo o sucesso do mundo, nossa. Obrigada, obrigada. Me diz uma coisa, conta aqui para nós como é que foi essa escolha pela medicina e depois pela cirurgia, né? Que a gente sabe que é um mundo muito masculino, né? Então, quando a gente vê uma mulher aí despontando ainda mais no transplante, nos emociona e nos orgulha muito, né? Com certeza, Paty. É assim, pela medicina, acho que foi realmente de você poder ajudar, né? Acho que é o que todos nós fazemos, acho que todos nós, nesse momento que vivemos hoje da pandemia, você é da área da saúde, né? E você bem sabe o quanto é importante, e acho que hoje as pessoas conseguem nos ver mais, né? O que realmente a gente faz, né? Quão palpável, quão importante são os profissionais da área da saúde, né? Então, acho que essa foi a questão, né, de eu ter optado pela medicina, né? E a cirurgia, eu acho que a cirurgia resolve as coisas, né? Óbvio, a maioria das coisas, né? Não sempre. Mas acho que isso é um perfil de personalidade de cada pessoa, né? Você tem esse perfil de cirurgião, a gente quer resolver as coisas, a gente quer ver o paciente curado, você quer ver o paciente bem, né? Então, é diferente do perfil de quem faz outras áreas dentro da medicina, né? E foi essa questão aí que eu optei por ir para essa área da cirurgia. Eu tenho em casa, então eu te entendo muito bem. Uhum. Eu te entendo muito bem e entendo perfeitamente essa necessidade de ir para uma área que a gente queira ajudar, né? A escolha de todo profissional que busca a saúde é justamente isso, né? É querer ajudar, é querer fazer alguma coisa pelo outro, né? Então, é um serviço muito gratificante, né? A prova disso é tudo que estão falando aí nos comentários a teu respeito. Me diz uma coisa, em algum momento tu te sentiste discriminada por ser mulher nesse meio de cirurgia, da própria medicina? Ah, sim, um monte de vezes. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Mas, assim, isso não foi um negócio que jamais me abalou, jamais me fez chorar, porque a gente via colegas e tem colegas, assim, que, poxa, a pessoa desiste no meio de residência, porque ninguém tem ideia. O que a gente passa numa residência de cirurgia. A minha filha estava estudando, minha filha estava assistindo Grey Anatomy. E ela estava falando para mim, mamãe, não acredito. Você era assim a residência de cirurgia? Eu falei, é assim mesmo a residência de cirurgia. Então, é óbvio que você passa por são coisas por preconceitos e tudo mais, mas tudo é muito mascarado, né? Tudo muito mascarado. Ninguém vai chegar e vai falar, às vezes chegavam. Eu nunca recebi uma dessa, mas já tive colegas que receberam, né? Não, o que você está fazendo aqui? Coisas de piadinha, né? Mas eu vou te falar, isso nunca me abalou, muito pelo contrário. Isso daí, para mim, assim, era um querosene para acender meu motor, entendeu? E falar, não, ok, você Ótimo, acha? Vamos lá. E a gente ótimo. vai ver. E eu acho que assim, Paty, eu sempre pensei uma coisa, né? Desde de muito criança, a gente sempre na nossa casa, meus pais, a gente sempre trabalhou. Meu pai era imigrante, meu pai veio do Líbano.
a minha mãe filha de imigrantes italianos. Então, a gente sempre teve um lema que o trabalho nunca vai te deixar para trás, entendeu? E você fazendo o seu trabalho, você fazendo o que você precisa fazer, pode querer ter preconceito, pode não gostar de você, pode fazer mil coisas, mas eu acho que isso nunca vai. O trabalho é invencível, né? Acho que nada vence o trabalho. E acho que sempre foi esse o lema que eu tive, assim. Então, isso não foi uma coisa que, tal, isso te abalou. Não, isso nunca me abalou, porque eu era mulher. E eu via claramente quanto se cobrava dos meus colegas que eram homem, quantos me cobravam de mim que era mulher. Mas eu não estava nem aí. Tá cobrando mais? Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos trabalhar aí. Acho que a gente tem um bem comum que é o paciente, né? Então, eu sempre pensei que, poxa, eu posso estar trabalhando a mais, mas tem alguém, eu estou trabalhando por alguém. Então, acho que isso que supera, né? Qualquer questão aí de você ter preconceitos, né? Eu acho que quem escolhe a área da saúde, principalmente cirurgia e transplante, são pessoas que querem ver vida, né? Querem Sim, ver com vida, certeza. querem ver saúde, querem ver todos esses renascimentos, né? Então, perfeito o que tu falaste e combina muito contigo. Com o pouco que eu te conheço, combina muito contigo. Eu não imaginava que fosse diferente. Mas aproveitando o gancho que tu falaste, tu tens uma filha, né? Eu acho que é adolescente, né? Na nossa última Sim. conversa a gente falou sobre isso. E trabalha em dois hospitais, sendo 2 ou 3 hospitais, sendo que um ainda é em outro estado. Como é que concilia essa rotina aí com filha, casa e tudo mais, para que tudo funcione de uma forma harmônica e que a tua ausência, ainda mais agora, né? Em tempos de Covid tão difícil, né? Essas saídas ficam tão mais complicadas, os retornos para casa, todos os cuidados. Como é que concilia tudo isso? Essa multimulher aí, mãe, cirurgiã, que não tem hora para nada, ainda mais transplante, que chamam e a gente sai correndo, né? Como é que concilia tudo isso? A gente concilia, não é fácil, né? Não é fácil. Acho que eu tive minha filha hoje está com 14 anos, quando ela estava com 4 meses, eu voltei a trabalhar e ela ficou no berçário. Então a gente deixava ela às 6:30 da manhã no berçário e pegava ela às 6:30 da noite. Isso, óbvio, meu marido sempre me ajudou muito, né? Então ele é meu braço direito aqui em casa, né? Na criação da nossa filha, a gente sempre optou em não ter babá. Então eu tenho essa loucura de vida. Assim, eu ia passar visita final de semana, ia para transplante, eu levantava 4 da manhã, deixava a comida da minha filha pronta, tudo que era fruta picada. Quando eu voltei a trabalhar, que ainda eu amamentava, o meu marido passava no hospital buscar o leite, porque eu levava bombinha e guardava na geladeira lá do centro cirúrgico. Então, algumas vezes eu tinha que sair do transplante, sair de campo para eu poder, e ele foi lá, ia buscar. Então, acho que assim, ele é uma pessoa essencial que esteve do meu lado, né, que está do meu lado e que ajudou muito. E por outro lado, a minha filha, outro dia ela falou para mim, mamãe, eu não entendia que história é essa que a minha mãe sai de madrugada de casa. Eu nunca consegui entender, mas o que minha mãe faz? Como assim? Meus amigos têm mãe médica e só minha mãe sai de madrugada de casa. E aí eu acordava de manhã e não te via pronto. Minha mãe foi para transplante. E ela não tinha ideia, ela falou para mim, né? Eu sei que minha mãe ia para o transplante, mas o que minha mãe ia fazer? Que história é essa desse transplante, né? Então, assim, mas isso foi ótimo, Patrícia, porque acho que hoje ela tem 14 anos, é uma menina super independente, sabe fazer de tudo, como a gente também foi, como minha mãe criou nós, assim, também, né? Com 13 anos, 14 anos, eu fui fazer colegial, fui estudar fora da nossa cidade lá, a gente é de Bariri, uma cidade bem pequena do interior de São Paulo, e então acho que isso é só crescimento, né, pra gente, sabe? Mas tem horas que a gente não é fácil, não é fácil para poder conciliar tudo isso, né? Não é fácil mesmo. A rotina é muitíssimo pesada.
Eu acredito e te entendo perfeitamente. Todo mundo que me conhece costuma dizer assim, eu não consigo entender como é que pode, porque a gente tem, não sei se acontece isso aí na tua casa, deve acontecer com frequência, mas aqui na minha casa a gente aceita convites antes da pandemia, né? Aceitava convites para ir nos lugares, nas casas das pessoas e às vezes desmarcava em cima da hora. Né? Olha, sinto muito, mas não vamos, né? Porque o Ademir foi chamado no hospital para uma cirurgia de urgência. Deve acontecer muito contigo. Sim. E aí todo mundo dizia para mim, retornava e dizia assim, Patrícia, só tu mesmo para casar com um cirurgião, né? E eu digo, olha, a gente tem que entender que é a rotina dele, ele vive isso e eu sinto, eu só consigo sentir orgulho, né, disso. Então, para mim, entrou assim de uma forma muito tranquila. Acredito que para tua família, para tua filha, para teu marido também, vendo esse apoio todo, né? E com certeza muito, muito orgulho, né? Da mãe, da esposa, que faz esse trabalho lindo, né? Então, acredito que ela só deva ter motivos de orgulho da mãe que tem. Com certeza. Ela já está pendendo para a medicina? Não, Paty. Vai fazer alguma coisa de área de humanas, com certeza. Não que acredito bom. Tá nova que ela ainda. vai para a área de medicina, não, mas óbvio a decisão é dela, né? Tá, claro. Tá nova ainda tem tempo. Doutora, então aqui, voltando um pouquinho para essa parte do feminino, desse universo feminino, a BTX fez um trabalho maravilhoso aqui de umas pesquisas que eu achei ótimas e que eu acho que hoje é um dia especial para a gente falar sobre isso. E tem uma pesquisa aqui, uma questão que eu saliento, que eu acho que é ótima para a gente abordar nesse dia especial. Pesquisadores da Universidade de Toronto mostraram que pacientes operados por cirurgiãs tem 12% a menos de chance de morrerem nos 30 primeiros dias após o procedimento do que os que foram operados por homens, devido ao maior cuidado. O que a senhora acha disso? Aff. Achei muito interessante esse estudo. Não, eu acho sim, Patrícia, acho isso interessante. Eu vou dizer que eu acho... em termos de, óbvio, né, de dedicação, e isso a gente não pode generalizar, né, homem e mulher, acho que isso é muito ruim, né? Mas não tenha dúvidas que eu acho que a gente vê isso, né, na medicina, você não consegue muitas vezes, mulher, virar as costas e ir embora, né? Você, enfermeira, você observa isso, né? É diferente, não vou dizer que todos os homens são assim, mas a gente consegue, parece que ver mais isso no mundo feminino, das mulheres não. Pô, mas a doutora fulana é chata, que quer não sei o quê, que quer não sei o que outro. Quer mesmo, porque precisa, o paciente precisa. Então, eu acho que talvez isso que seja essa questão, até a questão da mulher mesmo, né? De você ter questão de maternidade, de cuidados e tudo isso, né? Aquele olhar feminino, né? Aquele sexto sentido de olhar o paciente como um todo, de não deixar nada para amanhã, não, eu quero ver isso hoje, né? Eu acho que é assim. Eu vejo uma combinação muito saudável. Eu trabalho com meu marido já há quase 18 anos. E ele sempre diz que depois que eu comecei a trabalhar com ele, às vezes eu falo coisas que ele não se deu conta. Assim, ele disse, pois não me lembrei disso. E eu não deixo a coisa passar, sabe? Eu quero aquela coisa de querer ver, não, vamos ver isso aqui, vamos ver tal coisa. E ele tem aquela visão ampla assim, do cirurgião, e a gente tem a delicadeza, a finesse. E eu acho que a cirurgiã mulher, ela tem tudo isso junto, né? Sim, aquela visão racional e ampla do cirurgião e ainda mais aquele cuidadinho ali, isso, né? Que a mulher traz consigo já de casa, de natureza genética, né? Exatamente. Então tá. Doutora,
A senhora sabe que nós temos a BTX, ela tem como objetivo proporcionar atividade física no pós-transplante, né? E ela incentiva a gente a manter essa atividade física, né? A fazer alguma atividade física para melhorar o nosso condicionamento no pós-transplante e salienta a importância disso. Como a senhora vê a prática da atividade física no pós-transplante? Nossa, Paty, eu acho que isso é fundamental não só no pós-transplante, né, mas como no pré-transplante. Hoje em dia, obviamente, né, cada um com as suas limitações, dentro que o paciente pode, né. Ontem mesmo eu estava vendo a foto da Lied, maravilhosa, né, assim, um negócio... Nossa, eu fiquei tão emocionada na hora que eu vi aquelas fotos que ela publicou ontem no Instagram, Linda. né. Cada vez que eu olho, isso é muito emocionante para a gente, né? Eu faço questão aqui na minha casa de mostrar para minha filha, ela já sabe quem é a Lied, já sabe todo mundo, né? Vocês aí. Então, acho que isso, a questão da atividade física, e não é só para quem é transplantado, é para quem não é transplantado, né? Isso é saúde. Saúde, né? A gente busca saúde, né? Com E a gente também... certeza. no Se Mexe, a senhora já tem um fã-clube, né? Graças Sim, aos transplantados que lá estão, Cornelis, Paula, Walter, recém-chegado. Então, a senhora já é conhecida lá, já faz isso. parte da família. E um E lá, prazer. a Liege, que é a nossa... A criadora do Se Mexe e a nossa musa inspiradora, ela não deixa a gente ficar parado, né? Ela Aham, cobra e a gente está o tempo todo aí se cobrando atividade física. E aham. é muito importante, né? Inclusive agora, nesse tempo de pandemia, que está todo mundo em casa, aqui no Rio Grande do Sul a gente está num lockdown muito sério, né? E tem outros lugares aí do país, e a gente tenta fazer alguma coisa sempre dentro de casa. Então, é muito bom para todos os transplantados e não transplantados em fila de transplante que estão aqui saber, né, que a atividade física é uma coisa muito importante, né, para manter, principalmente para manter o órgão, né? A Sim, gente recebeu vida e tem que dar vida para esse isso órgão, né? mesmo. Isso mesmo. Então tá. Tenho mais uma perguntinha sobre isso. A BTX ela tem uma preocupação muito grande em reinserir o transplantado no mercado de trabalho. A gente tem vários estudos aí dentro da BTX, a gente conversa com muitas pessoas de alguma forma para trazer as pessoas de volta para o mercado de trabalho. E eu queria saber um pouquinho da senhora, como a senhora vê o pós-transplante nesse sentido, das pessoas voltarem a ter as suas atividades de uma forma normal. Não só a atividade física, como a gente já falou, que é extremamente importante, mas as suas atividades rotineiras do dia a dia, né? Como a senhora vê no seu consultório o retorno das pessoas, dos seus pacientes, para a gente salienta que não é só importante para a pessoa no seu físico, mas no seu mental, trazer toda a sua rotina, porque tem pacientes que ficam muito tempo doentes, né? E param as suas atividades de uma forma geral. E a gente vê o quanto é importante que as pessoas voltem às suas rotinas, né? Voltem àquilo que gostam de fazer, ao seu trabalho, tragam a vida de volta, até para mostrar o que é o transplante, né? Que é o renascimento, que a gente está pronto para viver, né? E a gente quer viver, né? Olha, Como é que a Paty, senhora vê isso? eu incentivo os pacientes voltarem a trabalhar o mais breve possível. E eu sempre digo uma frase: acho que cabeça vazia é cabeça do diabo, né? Isso aí. Então, isso eu lembro que uma vez nós fizemos um transplante intervivos de fígado e o paciente estava no 10º pós-operatório e ele teve citomegalovírus. E ele recebeu alta, bem, daí ele voltou. E quando ele foi embora, ele falou assim: puxa, amanhã eu preciso na minha empresa e tal. Eu falei: pode ir na sua empresa. Mas aí a mulher olhou brava para mim: como assim? Que ele vai na empresa? Não pode trabalhar? Eu falei: pode, você está ótimo, sua cabeça está boa? Tá, você está em cefalopatia? Não. Então acabou tudo, volta a trabalhar, volta às suas atividades. E voltou.
isso, eu sempre estimulo isso. Todos os meus pacientes podem querer saber quando voltar a trabalhar, o mais rápido possível, que você está bem, você volte a trabalhar. Só que assim, eu acho que, já que a gente está falando numa associação, né, seria muito importante vocês, como associação, sempre lutarem que, assim como as pessoas que têm tantos problemas, né, que o transplantado também tivesse uma inserção melhor no mercado de trabalho, né? A gente vê muita gente tendo dificuldade, principalmente as pessoas que não têm algum grau de escolaridade, muitas vezes, conseguir se reinserir no mercado, uma porque a pessoa já, ai, olha, eu sou transplantado, e aí já, e eu já tive vários pacientes falando isso, né? De eu ter que fazer carta. Não, vamos fazer uma carta, vamos mandar uma carta, falar para o pessoal que pode te contratar. E é muito triste, né, você pensar isso. Por quê? Porque acha que, não, mas acharam que eu vou ficar muito tempo, vou ficar muito tempo fora vou precisar sair muito para consulta, e sabe? E na verdade não é, né? Eu vejo pessoas não transplantadas que têm uma vida assim, que você fala assim, meu Deus, né? A pessoa tem um monte de problemas de saúde, a pessoa não faz um exercício físico, enquanto você vê aí tanto pessoal transplantado tão ativo, né? Então, isso, em termos de associação, acho que seria extremamente importante sabe, o transplantado tivesse uma reinserção no mercado, né? Ótimo a senhora Muitas falar isso. vezes, por outro lado, eu já vivi um outro lado da moeda também, do paciente super jovem, não tem nem 40 anos, foi transplantado e o paciente querer brigar comigo porque ele queria ser afastado, que ele queria receber INSS, que ele queria se aposentar. Poxa vida, né? É muito triste, né? Não, mas você fez o transplante, não foi para isso. Você fez o transplante para você se reinserido no mercado, reinserido em tudo. Então, eu acho que eu já vivi essas duas faces, né? Tanto a face tão boa, mas sempre, todos os meus pacientes, sempre. E volte a trabalhar mesmo, a vida normal pós-transplante, né? Vocês estão aí, vocês são a prova viva de tudo isso, né? Quando você olha, e às vezes tem paciente que está em fila de transplante, e eu falo para o paciente, olha, ai, nossa, como é que é? Eu falei assim, então, tinha um monte de gente sentada aí na sala transplantada. Aí a pessoa te olha, né? Fala, então, pois é, sabe aquela mocinha ali? Então, essa mocinha aí é transplantada de não sei quantos anos, aquele outro é assim. Então, acho que é muito importante a gente passar, mas infelizmente o mercado ainda, eu acredito que existe um preconceito muito grande, né, em relação a Perfeito a você senhora falar falar, isso. É né? perfeito. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, enquanto a BTX. A gente tem ouvido muitas opiniões, né, de pessoas. A gente tem uma preocupação porque a gente escuta os transplantados falarem que estão sofrendo preconceitos, alguns não conseguem voltar às suas Uhum. atividades porque os empregadores não aceitam essa condição, tem medo, né? Como a senhora disse, de o transplantado precisar sair muito. E eu percebo, por mim, né? Eu era uma pessoa doente antes, eu saía muito mais da minha rotina, do meu trabalho, do que hoje. No começo, sim, logo nos primeiros 6 meses, a gente vai com mais frequência fazer os Sim, exames de rotina. Mas tem muita gente que está no mercado de trabalho que não é transplantada e que é classificada como uma pessoa normal, que não tem a doença nenhuma, normal que eu quero dizer isso, que não tem a doença nenhuma, que não tem nenhum CID que te identifique, e que sai isso, muito mais do que um transplantado, né? exatamente. Então, eu sempre digo, e a senhora falou muito bem isso, a gente é a nossa melhor propaganda, né? Eu Sim, quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, olha, Patrícia, nossa,
como o transplante te trouxe vida, porque é assim que eu me sinto e é assim que eu vejo as pessoas que estão no nosso grupo de transplantados, que eles se sentem, né? Sim. Renascidos e prontos para viver, né? Então, o objetivo da VTX é a gente tentar melhorar esse entendimento de quem emprega um transplantado, de que a coisa pode fluir de uma forma tranquila, para que ele não se sinta sofrendo um preconceito, para que ele não sinta que está sofrendo um preconceito e para incentivar os empregadores justamente a aceitarem trabalhadores que são transplantados. Sim. Porque é vida normal e podem trabalhar de uma forma normal também, né? Então, foi perfeito a senhora falar isso. É uma preocupação da BTX e muito provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ter algum movimento da associação nesse sentido. A gente já foi uma discussão numa última reunião e eu tenho certeza que essa colaboração da senhora foi extremamente importante. É muito bom ouvir do médico como o transplantado tem que ser visto, né? Sim. Então, é perfeito. Muito obrigada pela sua colocação. Eu queria te perguntar também, já que nós estamos falando hoje do Dia Internacional da Mulher e essa tua rotina toda aí, dessa tua história toda de vivência no transplante, conta para nós alguma coisa. Tu deve ter tido muitas histórias que te marcaram a vida. Será que tu tem alguma que tu possa nos contar para motivar ainda mais as pessoas que estão assistindo a nossa live, que não são transplantadas e que para ver, para enxergar esse mundo lindo aí do transplante? Quer contar alguma coisa para nós? A gente quer ouvir. Nossa, A gente adora ouvir histórias. Eu tenho muita coisa, mas assim, eu vou te falar uma das coisas uma das situações que mais me marcaram, né? Quando eu fui fazer meu fellow, eu fiz meu fellow na Inglaterra, e o primeiro ano do meu fellow eu fiquei num hospital que fazia transplante de adultos, e o segundo ano eu fiquei num hospital que fazia transplante pediátrico. Então, lá no transplante pediátrico, a gente tinha os transplantes de fígado e tinha o transplante de intestino. E isso era um sofrimento enorme, né? Porque tinham crianças que nasciam com o intestino curto, e essas crianças, praticamente desde o nascimento, elas viviam com nutrição parenteral. Então, a nutrição parenteral tinha uma veinha pega aqui no pescoço e todo o alimento da criança vinha por aqui. E eu me lembro que tinha E essas crianças, na verdade, né, elas nasciam, ficavam no hospital, eles moravam no hospital. E a família também morava, né? Então, morava pai, morava mãe, a família ficavam lá e eles, obviamente, tentavam dar uma estrutura melhor possível. As maiorzinhas tinham, e as menores também, né? Alfabetização, iam professores. Então, assim, era uma estrutura absurda que se tinha. Mas, enfim, uma das coisas que mais me marcou e, assim, nossa, a gente nunca esquece foi uma das crianças, que a menina, ela estava esperando um transplante duplo de fígado e de intestino. E todo mundo, na época, o David Beckman foi lá para o hospital, eles tinham muito isso, né, dos artistas irem para tentar trazer doação, isso é uma coisa muito bacana lá que eles têm, né? E o Beckman tinha ido no hospital, e todo mundo pela causa, pela menina, e vamos, e vamos, e vamos, até que um dia apareceu um doador para ela. E eu lembro, foi um domingo à noite, e nossa, foi a maior festa no hospital, as nurses, as coordinators, as enfermeiras, transplant coordinator, todo mundo, assim, nossa, muito, muito feliz, né, que tinha aparecido. Pois é, mas eu vi o outro lado da moeda, né? Eu vi a criança que foi ser a doadora. E lá na Inglaterra, todo mundo que vai, eles têm uma estrutura um pouco diferente do centro cirúrgico, que as famílias geralmente acompanham a pessoa que vai operar, etc., até a porta do centro cirúrgico, né? Eu nunca me esqueço que a menina que foi doadora,
gente, era a coisa assim, uma bonequinha, a menininha. Loirinha, com o cabelo, o olhinho azul, assim, e a menininha morte cerebral por causa de meningite. E aí, Nossa. o pai e a mãe deixando essa menininha entrar no centro cirúrgico. Eu vou falar assim, para mim foi desculpa que me emociona muito isso, uma das coisas mais difíceis que eu vi na minha vida. E a hora que eu olhei, tinha o chefe que foi fazer junto comigo, né? Ele foi fazer a captação. A hora que eu olhei assim, ele sentado no banco, num banco que a gente tinha dentro do centro cirúrgico. A hora que eu olhei para o rosto dele, ele chorando assim. Foi muito difícil para a gente. Acho que foi uma das situações mais difíceis que nós passamos, foi esse dia, né? Da gente poder vivenciar essa criança, né? Que os pais se despedindo. Eu lembro que ela tinha um ursinho e a mãe botou assim o ursinho no peito, como a menininha dormia com aquele ursinho, sabe? Uhum. Então, foram histórias muito difíceis. Por outro lado, quando a gente chegou lá no hospital, né, ninguém sabia o que nós três tínhamos passado, né? Eu, o chefe e a instrumentadora, porque nós três que tínhamos visto tudo isso, né? Claro. Então, assim, para a gente foi um momento muito contrastante. Tanta gente, todo mundo comemorando que a menina tinha sido transplantada, e graças a Deus foi. Foi um sucesso o transplante dela, ela ficou muito bem com o transplante, né? E por outro lado, para a gente foram situações muito difíceis. É a E eu acho despedida e o que, assim, renascimento, né? exatamente. E as situações difíceis sempre, né? De eu ir fazer doadores e histórias muito tristes que a gente tem, né? De A senhora doadores, como muito. médica, atribui ao que os países mais desenvolvidos, eles terem uma taxa de doação maior do que a nossa. Essa compreensão da importância da doação, na sua opinião, está onde? Aonde a gente está falhando? Eu acho, Paty, que não é nem questão das pessoas não estarem muitas vezes esclarecidas, mas eu acho que é muito mais a questão de pessoas, de ter mais pessoas trabalhando, de pessoas mais em cima de toda essa doação, entendeu? Uhum, Que, por uhum, exemplo, aqui em São Paulo, a gente já viveu isso, por exemplo, de quando, alguns anos atrás, os coordenadores das OPOS, etc., serem pessoas que exigiam do pessoal da procura, dos enfermeiros que estavam lá, sabe? Então, assim, diariamente entrar na UTI, ver quem é o potencial doador, ficar em cima, dar um suporte para a família, né? Então, tudo isso tem que ser preparado, né? Não é hora que você chega e você fala, então tá. Eu não acredito muito que seja por falta de esclarecimento das pessoas, sabe? Óbvio que tem a questão, sim, de esclarecimento, das pessoas poderem entender, né, da questão... Ninguém vai lá e tira órgão de ninguém sem fazer os dois os dois testes clínicos. Obrigatoriamente, aqui na lei do Brasil, precisa ter uma prova por imagem, então precisa ter um eletroencefalo mostrando que não tem nada não tem nada de atividade cerebral, ou precisa ter uma arteriografia que mostra que não tem sangue mais circulando, que leve atividade cerebral, né, no cérebro. Então, tudo isso é muito importante, né? Muito importante. As é pessoas muito saberem, sério não, aqui, né? é muito sério. Então, assim, quando a gente vê qualquer coisa que aparece na imprensa, olha, outro dia, acho que foi uma live que a gente fez com o Cornelis, se eu não me engano, naquela semana, uma pessoa fez alguma coisa na rede social, nem me lembro aonde era, mas dizendo, cuidado, as pessoas não deixam ter Covid, não deixam você ver o seu ente querido com Covid, porque a pessoa, os médicos vão lá e retiram órgãos e entregam seu familiar sem órgão. Meu Deus do céu, a gente assim,
sabe? Isso você quer morrer a hora que você ouve uma coisa dessa, né? Choca, Porque é né? tão sério, é É tão muito sério, é sério. tão sério a questão da doação nesse país, é tão sério a fila de transplante nesse país, que as pessoas não têm ideia, assim, de quando, se a gente nega um órgão, a gente tem que falar para a central de transplante por que que a gente está negando um órgão, né? Olha, eu estou negando um órgão por causa disso, por causa daquilo. O paciente tem acesso a tudo isso, então tudo é muito transparente, né? É Tudo é incrível. muito transparente. As pessoas elas têm uma questão cultural com relação a isso muito, muito ruim, né? Eu queria que essa Exato. notícia, a velocidade que essa notícia ruim, a proporção que essa notícia ruim e falsa que ela toma, que as notícias boas, como as que nós estamos dando aqui agora, que elas tivessem a mesma velocidade que tivessem a mesma proporção, que elas chegassem nas pessoas com essa mesma velocidade que a notícia ruim chega, né? Sim, Porque é incrível como ainda se tem essa cultura de que vão tirar um órgão se você não tiver ali. Se tem uma coisa que eu acho que funciona muito, muito séria no Brasil, é a doação de órgãos no sim, Sistema Único de Saúde. Se tem uma coisa que eu acho que é transparente, é o transplante. Porque eu sou transplantada dupla, fígado e rim. A gente sabe que a fila, não existe fila no rim, a gente entra numa lista. Mas o fígado tem fila. E ele te diz um número exato de onde tu exato. estás. Eu passei 6 meses, eu fiquei 1 ano e 8 meses em fila. Eu passei 6 meses oscilando entre a primeira e a terceira posição. Eu mudava quando chegava alguém muito pior do que eu. Quando chegava Isso, alguém muito pior do que eu. E eu sempre soube disso. Eu não procurava ficar ligando para saber. Mas se eu isso. quisesse, eu tinha acesso a essa informação. Eu Aham, optava por não saber. Eu sabia que eu estava ali nas 3 primeiras e que uma hora eu ia ser chamada, que tinha algumas características que precisavam, que dependiam do meu transplante, por exemplo, tinha que ser uma pessoa jovem, porque era um transplante duplo, eram 2 órgãos, tinha que ser perto de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, a captação, onde se essa pessoa a doadora estivesse. Então, tinha algumas coisas que talvez atrasariam um pouco mais. Mas eu sabia disso, e essa é uma informação assim que te diz assim, ó, como é que tu tem essa informação? Como é que tu tem esse dado, né? Isso funciona, isso realmente funciona. Por que que hoje tem um fígado? Por que que não é teu, Patrícia? Se tu tá em primeiro lugar, não é meu, porque não é compatível, porque eu preciso de um rim também, porque eu tenho uma pessoa que entrou agora e ela tá com uma doença fulminante e precisa ser agora, ela tá mais grave do que eu tenho condições de esperar. Então, eu acho que é muito importante isso que tu falaste. A gente precisa desmistificar essa coisa da doação. E eu acho que esse esclarecimento, essa chegada na família, ele vai acontecer à medida que a gente for falando mais, né? Que a gente for trazendo mais esse tipo de assunto e trazendo mais pessoas como tu, que com transplanta, certeza. que vive os dois lados, que vive a realidade de quem está doando, né? Da família doadora e da família que está renascendo, né? Sim, isso Então, mesmo. a tua fala é perfeita e tomara que a gente consiga vencer essa barreira o quanto antes para transplantar cada vez mais, né? Com certeza. Tu nota que agora com o Covid a situação dos transplantes ficaram muito piores? Sim, não tenha dúvidas, Paty. Acho que a gente está vendo as duas faces, né? Nós estamos vendo a face da doação em si, né? Então, por exemplo, hoje, todos os doadores, para vocês saberem quem está na fila, etc., todos os doadores têm RT-PCR. Todos os doadores. Não roda a lista de nenhum doador se o doador não tem PCR feito, né? Isso daí é o Brasil inteiro. Então, uma coisa excelente. Aí sempre nas fichas vem escrito o paciente está ou não na UTI Covid, o doador. A gente precisa Uhum, saber, né? uhum. Porque às vezes o doador pode estar com PCR negativo, mas está numa UTI Covid. Existe Sim, a coisa que os testes não são 100% de certeza, né? claro. Então a gente vê a face do doador. E outra parte, a gente está vendo a face do problema dos receptores. Por quê? Porque as UTIs estão lotadas, 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 lotadas. Então, está se acabando, infelizmente, a gente está tendo que tem muitos lugares que nós estamos realmente vivendo isso e tendo que se optar. Olha,
quem que a gente vai pôr? Nós vamos botar um transplante ou vamos pôr um paciente com Covid? E aí a gente também tem que pensar, quando a gente faz um transplante, a gente tem um paciente imunossuprimido, então, se o paciente tem condição um pouquinho mais, de estar um pouco melhor, e dá para guardar um pouquinho, e você tem uma UTI que está cheia de Covid, paciente com... Então, vamos aguardar um pouco mais, porque Claro. não tem jeito, a gente está numa situação de guerra atualmente, né? Isso, Exatamente. infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Não são todos os lugares onde você tem um luxo, que você tem vários UTIs, né? E você consegue separar todas as UTIs e separa. Não, se você pega os lugares menores, a UTI é uma UTI. A UTI é grande, né? É uma UTI grande, mas que está todo mundo lá. Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa triste realidade, mas é uma realidade que a gente está vivendo com tudo, né? Tendo que se É um, adaptar, né? é um Porque não é momento só aqui. difícil, é um momento difícil para todo mundo, né? Exato. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar aqui, que não é só no teu lugar, não é só na tua cidade, é no Brasil, é no mundo. É uma coisa que a gente não tem como ter controle no momento e os hospitais estão lotados e não tem que pesar risco e benefício nessa hora, Sim, né? Então, exatamente. vai melhorar, né? Vai Se melhorar. Deus quiser, se Deus quiser. Vai sim. Doutora, a gente está indo para os nossos minutinhos finais e eu não poderia deixar de te pedir, hoje, nesse dia especial de... A gente tem aí 6 minutinhos. Nesse dia especial de Dia das Mulheres, tu tens tantas pacientes mulheres, tu tens tantas pessoas que te admiram. E eu queria te perguntar agora, nesse dia, nesse finalzinho de live, quem que tu gostaria de homenagear hoje, nesse dia especial das mulheres? Com quem tu te lembra? Quem vem à tua cabeça, na tua vida, que foi importante e que tu gostaria de deixar aqui essa mensagem final aqui para nós? Eu acho que, para mim, uma das pessoas mais importantes na minha vida foi a minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que estudou até o 4º ano, né, do primário, mas o sonho dela era ser cirurgiã. E eu e minha irmã acabamos fazendo cirurgia, né? Então, para a gente é uma emoção muito grande, sabe? Minha mãe está viva ainda, né? E então, assim, para mim é uma pessoa que foi o exemplo, né? Exemplo para a gente de trabalho, de luta, de poder criar 4 filhos, estudar 4 filhos, né? E acho que ela é uma pessoa muito especial, assim, que hoje eu gostaria de lembrar, né? E também, Paty, eu gostaria, assim, de pôr aqui 2 pessoas, assim, que são pessoas muito importantes, 2 mulheres que foram pessoas muito importantes, que praticamente foram as pioneiras do transplante no Brasil, né? Que foi a doutora Ilka, que foi minha professora lá no Unicamp, e a Maria Lúcia Isonatelli de Porto Alegre, né? Elas foram as mulheres aí. Hoje tem bastante, hoje nós somos bastante, não, né? Nós somos um pouco mais de mulheres, né, no transplante. Acho que hoje nós devemos ser umas 10 cirurgiões por aí, na área do transplante no Brasil. Mas essas duas, acho que elas tiveram a Ilka, né, começando, acho que assim, é uma homenagem que eu gostaria, ela opera, ainda ela tá, mas foi uma pessoa assim que teve uma grande influência, me ensinou muito quando eu era estudante, depois quando eu fui para minha residência, toda a parte de captação, ela que sempre foi a pessoa que pegou na nossa mão, né, e que foi um exemplo aí para mim. Então, nesse dia, são 2 pessoas que eu gostaria muito de mencionar o nome delas aqui. Eu acho que o transplante no Brasil, quando a gente fala em mulher, são 2 pessoas que têm que ser sempre lembradas, tá? Ela, a, a médica aqui da Santa Casa recebeu pelo meu marido o nosso card hoje. Ele Isso, mandou então. para ela, porque Pois é. ele manda muitas pacientes, muitos pacientes para Aham. ela. Eu fico muito emocionada de te ouvir falando dessas pessoas e falando da tua mãe. A minha mãe é transplantada de fígado e rim também.
Olha Ela só. transplantou dia 2 de janeiro de 2016, então eu posso Uhum. dizer que eu vivi o transplante 2 vezes. Eu primeiro vivi a doença da minha mãe, depois eu vivi a minha. Então, para mim, ela é uma referência muito forte, né? Uma pessoa muito batalhadora, né? As mulheres da minha família são pessoas muito batalhadoras, minhas tias, minhas primas, e eu queria imensamente dedicar a nossa live nesse dia tão especial a todas as mulheres que nos assistem, as mulheres das nossas famílias, e em especial a ti, que aceitou o nosso convite, que me honra muito essa primeira live que eu estou fazendo. Está sendo muito especial ter essa conversa aqui contigo. Está sendo muito gratificante te ouvir. Eu te disse antes, mas eu repito, eu tenho admiração por ti sem te conhecer, e agora te conhecendo e conhecendo a tua trajetória, a minha admiração só multiplicou. E que a Paula, o Cornelis, o Walter, o Paulo, tudo que eles falaram de ti é mais do que verdade, e que o orgulho do Se Mexe, de te ver vestindo a camiseta, é enorme. Muito, Obrigada. muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada Muito mesmo. Eu obrigada. agradeço muito, muito a oportunidade. Adorei, estou sempre à disposição. Para mim é um prazer enorme. Muito obrigada. Viu? Nosso tempo Prazer esgotou. mesmo. Espero te ver em breve. Tá bom, um beijo Um para todo beijo. mundo. Obrigada para todos os participantes, viu? Obrigada, gente. Muito, muito Obrigada. obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.